Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Marco temporal das terras indígenas volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver que em Brasília, acampamento de indígenas na esplanada dos ministérios chama atenção. Eles pedem o fim do marco. E mais, o governo anunciou mais de 3 bilhões de reais para complementar o plano safra atual em linhas do BNDES. Na política, o relatório da reforma tributária é apresentado na Câmara. O material vai servir de base para a criação do texto final. E na Bahia, Lula participa de evento agro em Luiz Eduardo Magalhães e diz que o povo quer picanha barata. Rússia e China, elas se unem em patrulha aérea. Os destaques da geopolítica e os impactos no agro você vai ver nesta edição. Tem tudo isso e tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O marco temporal das terras indígenas voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem decidir se a data da promulgação da Constituição vai servir como um marco no tempo para a demarcação de terras aos índios. Na prática, se o marco temporal for mantido, valerá a regra de que só pode ser demarcada como indígena uma terra em que esses povos ocupavam até 5 de outubro de 1988. Aqui no Brasil, você tem acompanhado na esplanada dos ministérios os indígenas que estão lá acampando na esplanada dos ministérios para acompanhar o julgamento. Nos cartazes, eles dizem não ao marco temporal. Essas são algumas das imagens, para quem acompanha pela TV, que marcaram a semana no que se refere a marco temporal das terras indígenas. E agora a gente vai para o interior do Brasil, onde agricultores acompanham com preocupação o debate sobre o marco temporal, já que o tema impacta o direito de propriedade, a segurança jurídica e a paz no campo. A gente vai até Cunhaporã, em Santa Catarina, conversar com o Christian Lassig. Ele é filho de pequenos produtores rurais e participou de uma audiência pública na Assembleia do Estado de Santa Catarina, falando em nome da comunidade agrícola da região. Christian, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan. Olá, saudação a todos os internautas e telespectadores da Jovem Pan. Agradeço pela oportunidade de estar aqui presente para contar um pouco sobre essa situação. Christian, conta pra gente, há o risco de demarcação indígena se sobrepor à área de produção agrícola de vocês, onde vive a sua família e a família de muitos conhecidos seus? Posiciona a nossa audiência para que eles entendam o que vocês estão vivendo no momento. A área aqui em Cunhaporã e Saudades, ela está sendo pleiteada desde os anos 2000. Então, já são, agora no mês de junho, vão fazer 23 anos que estamos, né, nesse conflito, né? A nossa situação, ela já foi ganha em 2 instâncias. O nosso processo, ele é todo baseado em cima do marco temporal, né? A nossa família perde toda a nossa propriedade inteira, está dentro dessa possível demarcação, e nós corremos o risco de perder as nossas terras, assim como tantas outras famílias, amigos e conhecidos que estão ao nosso redor. E o que mais preocupa a nós também, além de nós perdermos a nossa fonte de renda, é a questão do nosso município, né? São 2 pequenos municípios que podem acabar sumindo no mapa, né? Pois a área pleiteada, ela é, em comparação com a área do município, ela é enorme, né? Então acaba afetando muito a economia regional. Christian, diz pra gente há quanto tempo vocês, agricultores, estão nessas terras e todos os agricultores que estão na região possuem o título de posse das terras? Sim. A área que é a nossa propriedade, a área da nossa família, ela já é de segundo dono. Então, o meu tataravô, ele chegou nessa terra, ele passou a terra para o meu bisavô, e eles estão aproximadamente aqui desde 1954. Então, existem famílias que já estão aqui há mais tempo,
na cidade de Cunhaporã já tem a chegada de imigrantes desde 1930, onde desde documentos da época não relatam a presença de nenhum índio. Então, são propriedades que daqui a pouco tempo vão ser centenárias, né? E temos que passar por uma situação como essa, onde querem derrubar esse marco temporal, querem dizer que não, isso não vale. E o que mais preocupa a nós também é que as nossas escrituras, elas não valem nada perante isso, com datações bem anteriores à promulgação da Constituição, para eles não vale muita coisa. Então, isso é o que mais preocupa a nós também. É uma grande preocupação. E, Christian, a gente está revelando aqui na Jovem Pan imagens da audiência pública que aconteceu na Assembleia do Estado, onde você estava lá representando muitos agricultores. A gente vê um plenário cheio e o tema era justamente o Marco Temporal das Terras Indígenas. A gente está reprisando na programação essas imagens para mostrar quantos são as centenas de pessoas preocupadas com esse tema. E eu lembro de ouvir você dizendo nessa ocasião que todas as vezes em que agricultores de Santa Catarina, da sua região, se reuniam para uma roda de conversa, a conversa sempre acabava com uma última questão, que era: o que será de nós se perdermos as nossas terras? Qual é o sentimento? Continua sendo esse? Sim, ainda mais com a questão do julgamento do marco temporal, né? Nós até semana passada estávamos conversando entre vizinhos, um senhor com mais de 70 anos de idade, quase chorando, pois não sabia o que iria fazer. E não é só uma situação, são mais de 200 famílias que são afetadas. Dentre estão adultos, crianças, idosos, pessoas muitas vezes que nasceram, cresceram ali e que, se tiverem que sair daqui, vão estar, Deus dará. Então, elas não vão ter para onde ir, não se tem algo falando, não, vocês vão sair daqui e vão ir para ali. Simplesmente vocês vão ter que pegar as suas propriedades, dar um jeito de desmontar e sair. Então você imagina falar isso para uma pessoa que tem lá 80 anos de idade, nasceu, cresceu, desenvolveu toda a sua família, construiu todo o seu patrimônio naquele local. Como você acha que uma pessoa se sente, né? É triste você conversar e ver os jovens querendo sair daqui, não querendo continuar por medo dessa questão, né? Essa insegurança jurídica, porque você há pouco dizia que tem o título de propriedade, que são gerações vivendo nessa mesma área e que uma mudança da regra pode gerar toda essa insegurança. Qual é o sentimento hoje dos seus pais, dos seus vizinhos? O que eles sentem quando eles veem as notícias sobre marco temporal, quando eles veem várias manifestações sobre esse tema? Eles sentem que a população brasileira conhece a versão, por exemplo, de vocês, pequenos agricultores que estão com esse nível de preocupação por causa desse tema? Infelizmente, nós vemos assim que a população brasileira, no geral, ela não tem um conhecimento muito específico sobre essa questão, em especial também a nossa questão aqui. Então, é triste você, por exemplo, conversar com seus pais e de ter que deixar de fazer investimentos no longo prazo, porque depois você tem um sentimento de insegurança preso dentro de si. Então, meus pais, eles se tratam por problemas depressivos há muitos anos já, decorrentes dessa questão, né? Então, eu agradeço novamente, pois essas reportagens, assim, elas são uma voz de nós para o Brasil, para nós tentarmos explicar um pouco da nossa realidade, pois é algo que aqui nunca teve índio. Então você fala assim para pessoas que deram suor, deram sangue para desbravar essas terras, que compraram honestamente, tiveram que abrir matas, enfim, para conseguir tirar o seu sustento, colocar uma propriedade funcionar, e agora, de uma hora para outra, querer tirar tudo isso, sem mais nem menos. Né? É uma situação assim que deixa muita gente com problemas de saúde psicológicos, né? É uma coisa muito triste, é muito, muito triste mesmo você sair, conversar com alguém, e poucos minutos a conversa já toma esse lado, né? Infelizmente. O lado de o que será de nós se perdermos as nossas terras, né? Uma frase muito forte que você disse, e eu repito porque eu consigo de longe sentir a emoção dessas pessoas, desses agricultores, dessas famílias que você aqui, Christian, um jovem, está representando e falando em nome dessas centenas de famílias. Você tem fé que o marco temporal vai passar
no Congresso brasileiro ou que o STF vai decidir pela manutenção do marco? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui, falando em nome dessas centenas de pessoas, desses centenas de agricultores que hoje estão falando através da sua voz? Bom, eu penso muito que talvez os nossos ministros eles consigam se sensibilizar um pouco, pois nós, pequenos produtores, que estamos aqui nessa área, e tantas outras pessoas que podem ser afetadas com a derrubada do marco temporal, que eles se sensibilizem e pensem em nós. Pensem que existem famílias, existem pessoas que dependem da permanência desse marco temporal, tanto também por uma questão de segurança jurídica no nosso país. Mas nós estamos muito confiantes, esperamos que os nossos representantes eles tomem a decisão correta e deixem as coisas como estão, continuem com o marco temporal, pois assim nós poderemos continuar investindo, começar novamente de investir, né? Para que nós conseguimos gerar desenvolvimento na nossa região e assim ter um país de prosperidade, né? Christian, a última pergunta. Para quem não conhece a região de Cunhaporã, de onde você fala em Santa Catarina, é uma região de agricultores que plantam quais culturas? Como é que é o estilo de vida por aí? A região de Cunhaporã, ela é uma região de propriedades familiares, né? Então a gente trabalha muito com mão de obra familiar. Aqui em casa são meu pai, minha irmã e meu cunhado. Então nós produzimos especificamente aqui leite e um pouco de grãos, a produção de leite e grãos. Mas no geral, a região ela se consiste na produção de cereais, madeira também, produção muito forte de suínos e aves. Então, nós temos um sistema cooperativista muito forte na região que incentiva essa produção agrícola. Nós aqui produzimos, o que nós conseguimos produzir, nós produzimos, né? Então, toda a questão de carnes, cereais, enfim, a questão industrial também está começando a se desenvolver muito forte na nossa região. Então, é uma região de propriedades pequenas, de até 20, 30 hectares, mas que tem uma diversidade de produção muito grande, né? Muito bem. Christian, pois não. Um dado que é interessante, foi feito um estudo. A nossa região, a área que está pleiteada, ela produz alimento para aproximadamente de 20 a 22 mil pessoas. Isso é o dobro da população que a nossa cidade de Cunhaporã tem. Então, a nossa região, essa área que está pleiteada, você vê o tamanho, a força da produção que é, a força de produção que nós temos, né? Christian, eu estou muito feliz de ter aqui a sua voz, a sua fala, e eu imagino que seus pais, quando assistirem essa entrevista, também vão se sentir bastante representados pelo filho, um jovem agricultor, filho de agricultores também, né, Christian? Representando aqui tantas pessoas que temem o fim do marco temporal e expressando o que é a realidade do Brasil, produtores rurais do sul de Santa Catarina, desejando que seja mantida a segurança jurídica no país. Obrigada pelas suas palavras, volte sempre, o espaço está aberto para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, então, de eu apresentar um pouco, né? O tempo é curto, mas acredito que consegui transmitir uma boa mensagem. Agradeço novamente pelo espaço que foi concedido. Obrigada a você. Christian Lassig, filho de agricultores familiares lá de Santa Catarina, representando todos os agricultores do Brasil que estão num alto nível de preocupação com uma eventual revisão na decisão do marco temporal das terras indígenas aqui no Brasil. Agora a gente vai para Mato Grosso do Sul, estado que possui uma das maiores concentrações de comunidades indígenas do Brasil e estado que também se destaca como potência no agronegócio. A gente vai conversar com a Luana Ruiz, ela é advogada, ela é mestre em Direito Constitucional e ela atuou como representante de sindicatos rurais do estado e foi ouvida lá em 2021 pelo STF no caso do marco temporal, que volta agora a ser julgado pela Corte. Luana, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada, é um prazer participar aqui da Jovem Pan, agradeço você, Kellen, agradeço toda a equipe aqui da Hora do Agro pela possibilidade de discutirmos essa questão tão sensível, não só para o meu estado, Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil.
Exatamente. Luana, há pouco a gente ouvia a emoção de um filho jovem de agricultores representando uma comunidade que teme perder as suas terras em função de uma eventual revisão do STF numa decisão já tomada por eles, né, da Constituição do Marco Temporal das Terras Indígenas. Minha pergunta direta a você é: por que o STF está revisando uma decisão que ele próprio já tomou quando adotou o Marco Temporal da Terra Indígena lá no julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, hein? Pois é, Kellen, eu ouvi o Christian lá de Santa Catarina, me identifiquei porque aqui no Mato Grosso do Sul, a minha família vem de Minas, chega no Mato Grosso do Sul na década de 30, o meu avô era peão de fazenda e adquiriu um pedaço de terra e ali regou a muito suor, plantou os sonhos que a questão indígena o impediu de colher os frutos. Então, me identifiquei muito com esse relato. Eu não consigo te responder. Eu não sei o que faz com que o Supremo Tribunal Federal agora, em 2023, se aproveita de uma ação possessória, porque começa com uma reintegração de posse lá no estado de Santa Catarina. Os indígenas invadiram uma área pertencente ao órgão ambiental estadual. Essa disputa começa com uma ação possessória para vir, em 2023, culminar no Supremo Tribunal Federal querendo revolver uma matéria, que é o marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, neste recurso extraordinário. Matéria esta que foi fixada desde lá de 2008, 2009, quando o mesmo Supremo decidiu o caso Raposa Serra do Sol. Nós temos marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente sendo aplicado pelo nosso Poder Judiciário em todas as suas instâncias já há quase 15 anos. São dezenas de decisões proferidas no nosso país pautados no marco temporal. O que, afinal de contas, faz com que a essa altura do campeonato a nossa Suprema Corte resolva revolver uma questão que, a meu ver, já estava devidamente sedimentada? Questões ideológicas? Ativismo jurídico? Não sei dizer ao certo o que traz para mim uma anomalia jurídica. Luana, nesse contexto em que você coloca uma eventual anomalia jurídica para esse revisionismo, né? Voltar a revisar uma decisão já tomada pela Corte. Qual é a sua expectativa? Como o Supremo Tribunal Federal deve decidir, na sua opinião, sobre o marco temporal das terras indígenas? Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá votar pelo indigenato. Apesar de muito tensionamento político que hoje contamina a realidade da nossa Suprema Corte, nós assistimos nos últimos anos essa contaminação política naquela corte que deveria ser puramente jurídica e imparcial, mas apesar dessa contaminação, eu não consigo acreditar que o Supremo vá derrubar o marco temporal e votar pelo indigenato. Por quê? Pelas consequências drásticas do indigenato. Enquanto o marco temporal é uma decisão racional que vai garantir aos índios todas as terras nas quais eles estavam em 1988, e aquelas terras nas quais os índios não estavam em 1988, e que efetivamente forem essenciais para a sua preservação física e cultural, podem ser entregues aos índios não pela demarcação, que é uma expropriação, né, uma desconstituição do domínio privado, mas via criação de reservas com justa e prévia indenização. Então, o marco temporal, aliado à figura da criação de reservas indígenas, que já está previsto no nosso Estatuto Índio, nós abraçamos a todos os cidadãos. Enquanto, do outro lado, o indigenato, ele literalmente aniquila o domínio privado, porque pela tese do indigenato, o Brasil não foi descoberto, foi invadido, e qualquer centímetro quadrado brasileiro, mesmo aqueles onde nós temos propriedades privadas seculares, mesmo aqueles centímetros quadrados em que nós temos as constituições de municípios, qualquer região do Brasil pode vir a ser demarcada como terra indígena diante expropriação, sem justa e prévia indenização. Por isso eu digo que o marco temporal é racional, é razoável e abraça a todos, e o indigenato é radical, é ideológico e acaba com a propriedade privada.
O indigenato, neste contexto que coloco agora, para mim, tem aí sim uma linha ideológica socialista, porque tudo aquilo que relativiza a propriedade privada, que é a base do Estado democrático de direito, vem na linha das bandeiras vermelhas. Muito obrigada, Luana, pela sua colocação, e entendo que a sua resposta, ela conecta muito com a minha seguinte pergunta, que é: por que esse tema, marco temporal das terras indígenas, importa não apenas para agronegócio, para produtores rurais, para agricultores familiares, mas importa para todos os brasileiros? Você já deu uma dica, né? E uma das coisas que até para nós conversarmos com o cidadão, porque é muito bonito, é muito palatável nós defendermos as comunidades indígenas. E eu defendo as comunidades indígenas e acredito que todos nós defendemos a demarcação das terras indígenas. Essas sim, têm que ser demarcadas. Agora, demarcar propriedades privadas, seculares, legais e legítimas, como se terras indígenas fossem, mexe no bolso do cidadão, mexe no bolso daquela mãe que sai cedo, que pega ônibus, que leva a criança para a creche para ir trabalhar. Porque se o agro não produz, o arroz, o leite, a carne, o feijão, fica mais caro na prateleira dos supermercados. Luana, uma última questão para o público da Jovem Pan. Muita gente nas cidades, muita gente espalhada por capitais de todo o Brasil, vendo imagens, né, das manifestações dos indígenas ocupando a esplanada dos ministérios lá em Brasília. Há também muitas celebridades no Brasil indo às redes sociais pedir pelo fim do marco temporal. Há inclusive celebridades de fora do Brasil, como fez na última semana o Leonardo DiCaprio, ao tuitar pedindo que os parlamentares lá na Câmara, quando votaram o PL do marco temporal, dissessem não a essa regra. A minha pergunta objetiva para você é: caso a sua expectativa do STF manter o marco temporal não se concretize, a saída está no Congresso? Porque o tema já chegou ao Senado, mas precisará da sanção do presidente Lula se passar pelo Senado. O que chegou ao Senado é um projeto de lei, o PL 490, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, ele ganha um novo número, é a tramitação legislativa normal. Sendo aprovado no Senado, vai para o presidente Lula. O presidente Lula, acredito que vete, ainda que pode ser que gostaria de sancionar para nós termos estabilidade nas relações humanas no Brasil. Acredito que ele vete e volta, então, para a Câmara dos Deputados, que creio que derrubará o veto, e nós teremos, então, uma lei que define marco temporal. Mas é uma lei ordinária. O que acontece com todas as leis? Elas podem ter a sua constitucionalidade questionada. Nada impede que essa lei, em sendo aprovada, em se transformando em lei efetivamente, pela rede, pelo PSOL, pela PIB, pelas ONGs, pelo Conselho Indigenista Missionário, enfim, venham a ser questionadas em processo judicial, ação direta de inconstitucionalidade face ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, puxa e estica, morremos no colo do Supremo. Vamos esperar boas notícias. Luana Ruiz, advogada, mestre em Direito Constitucional, muito obrigada pela presença aqui no Hora H do Agro. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Eu agradeço, um abraço a todos e na expectativa aí de que teremos segurança jurídica e estabilidade do Estado Democrático de Direito, porque o marco temporal atende sim as comunidades indígenas. Muito obrigada, Luana. Vai lembrar que o tema Marco Temporal das Terras Indígenas está em discussão também no Congresso Nacional. Na última semana, o projeto de lei que cria o marco foi aprovado na Câmara e agora já chegou ao Senado brasileiro. Vamos avaliar este tema, Marco Temporal das Terras Indígenas, junto ao Congresso Nacional, recebendo ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Debate extremamente importante, ainda mais no dia de hoje, né, em que estamos aguardando aí esse encaminhamento por parte do STF. Mas tenho acompanhado o programa há algum tempo hoje e boas as falas aqui, tanto do produtor Catarina como da doutora Luana Ruiz. Então,
sem dúvida é importante a gente debater isso hoje. Muito obrigada, deputado. Lembrando, inclusive, que o nosso programa está sendo exibido hoje, no sábado, vai ser reprisado no domingo, e a gente ainda não tem, neste momento da gravação, conhecimento de qual será o desfecho no STF. É bom a gente posicionar a nossa audiência para isso, porque a gente tem fatos ocorrendo enquanto estamos fazendo essa gravação. A primeira pergunta que eu lhe faço, deputado, é: por que o Congresso deve assumir a liderança no debate sobre o marco temporal e não o STF, na sua opinião? Porque cabe ao Congresso legislar, essa é a função constitucional do Congresso Nacional. A omissão do Congresso suscitou nessa decorrência de fatos que possibilitou esse julgamento por parte do STF. A falta de constar em lei, especificamente a questão do marco temporal, é uma omissão do Congresso Nacional e nós precisamos resolver isso. São 16 anos de tramitação do PL 490. Quem apresentou o 490 foi o deputado Homero Pereira, que infelizmente já faleceu, não está entre nós, mas deu essa contribuição para o direito de propriedade do Brasil lá atrás, lá em 2007, 2006, algo assim. Então, realmente precisa o Congresso fazer sua parte e cabe a nós tomar essa decisão. A omissão do Congresso faz com que exista o ativismo judicial e, principalmente, o STF legislando, que é algo que todos nós devemos evitar. O papel do STF é defender a Constituição, julgar a constitucionalidade dos fatos e não legislar e criar leis. Deputado, há tentativas de acelerar a tramitação do marco temporal das terras indígenas no Senado. Lá na Câmara, na sua casa, o texto passou em regime de urgência, foi aprovado e agora chega ao Senado. Você acredita que isso vai dar certo? Vai ser aprovada a urgência para passar essa lei lá no Senado? E se ela passar no Senado rapidamente, o presidente Lula vai sancionar essa lei criando o marco temporal das terras indígenas? Veja, as demonstrações que o presidente tem dado nesse sentido são muito negativas, né, em todos os sentidos. Visitas a aldeias, falas completamente estapafúrdias, mas principalmente o espaço que tem sido dado a esse tema dentro do governo tem sido um espaço muito aquém do que é o tamanho da gravidade da ameaça ao direito de propriedade e à segurança jurídica dos produtores rurais do Brasil, caso aconteça esse julgamento efetivamente. Então, cabe a nós exigirmos, né, com a ampla votação que nós colocamos na Câmara, e imagino que teremos uma votação muito positiva também no Senado, cabe a nós botarmos a vontade do Congresso. Nós representamos a população, nós representamos no Senado os estados, na Câmara a população de cada um dos estados. A nossa responsabilidade é fazer valer o que foi definido por ampla maioria no plenário, tanto da Câmara e imagino que será também no Senado. Se houver um veto, nós derrubaremos o veto e temos votos para isso. Muito bem. Deputado, por que o senhor acredita que o marco temporal das terras indígenas é um dos principais temas do ano para o agronegócio brasileiro? Bom, primeiro porque a gente está falando em direito de propriedade. Nós estamos falando em defesa da Constituição, estamos falando de algo que foi previsto pela Constituição. Detalhe, marco temporal não é uma invenção nossa, não é uma invenção da bancada ruralista, não é uma invenção da FPA, muito menos do Congresso. Essa foi uma das condicionantes colocadas no julgamento lá de Raposa Serra do Sol pelo ministro Aires Brito, ou seja, uma definição do próprio STF. Nós precisamos fazê-la constar em lei para que a gente não tenha que ter essa discussão, para que a gente não tenha que ver um depoimento como do menino produtor lá de Santa Catarina, que falou há pouco contigo, e que mostrou a indignação, o desespero e a preocupação de áreas que já são centenárias, que estão com essas famílias, que são de proprietários rurais de fato, que são produtores, que têm áreas produtivas e que agora, 500 anos depois, querem vir efetivamente reivindicar essas áreas. E nós não estamos falando só de produção rural, Kelly, nós estamos falando de áreas urbanas. Existem diversos municípios no Brasil ameaçados caso caia o marco temporal. Aqui no meu estado, no Paraná, por exemplo, os municípios da região oeste extremamente preocupados, o município de Guaíra, de Terra Roxa, Saudade do Iguaçu, aqui mais para a região norte, município de São Jerônimo da Serra, Santa Amélia, municípios que têm efetivamente algum tipo de presença indígena, mas que não houve a contestação das áreas e que agora poderia haver uma novidade solicitando as demarcações. Importante solicitando essa. Então é óbvio que gera uma preocupação gigantesca quanto ao direito de propriedade. A gente precisa ter no mínimo, principalmente nesse caso de Santa Catarina, que já está havendo despejo de algumas famílias, a remuneração por isso, ou seja, a compensação financeira por essas áreas e não tratar de expropriação,
Para isso existem outros projetos que nós precisamos votar, são 2 PECs que estão no Congresso, que a gente precisa aprovar para poder haver o pagamento por essas áreas, pela desapropriação, pagamento justo. Então isso, sem dúvida alguma, a gente precisa ter um posicionamento muito claro em relação a isso, e eu não colocaria 311 votos, como nós colocamos na urgência do marco temporal na Câmara, se não fosse um assunto que afetasse o Brasil todo. Não é contra indígenas, não é contra povos originários, é a favor do direito de propriedade. Nós estamos falando na possibilidade da demarcação de mais 20% do território nacional. Isso é um absurdo completo. Nós tirarmos o protagonismo do Brasil na produção de alimentos, quando a própria ONU diz que nós somos os responsáveis por alimentar mais de 2 bilhões de bocas no mundo dos 8 bilhões de humanos. Ou seja, nós precisamos triplicar nossa produção, nós não podemos retroagir. E para isso a gente precisa garantir o direito à propriedade do nosso país. Muito bem, o senhor traz alguns dados, né, sobre impactos do eventual fim do marco temporal, se assim decidir o STF. E um dos dados que a gente tem é que o território brasileiro hoje sairia de 14% de ocupação indígena para 28%, o que é um aumento expressivo. O senhor ainda falou sobre o oeste do Paraná, que é uma área muito forte na produção agrícola, no desenvolvimento deste estado pujante do Paraná. Eu gostaria que o senhor deixasse claro para toda a nossa audiência por que o direito de propriedade seria ferido, porque o que aconteceria? Qualquer área poderia vir a ser contestada como indígena, e frente a essa contestação, o que valeria seria esse dado homologando como indígena e não o direito de propriedade, mesmo que ele tenha décadas de existência? É isso, deputado? O absurdo é que, primeiro, a autodeclaração, né? Hoje a população dita indígena no país aumentou exponencialmente pelo direito, pela possibilidade da autodeclaração como indígena. Segundo, acabando o marco temporal, qualquer pessoa pode dizer que ali naquela área ou nessa área, efetivamente um dia existiu um índio e essa área merece ser uma área de interesse de demarcação. Aí tem que fazer um laudo antropológico. Sem laudo antropológico, sem nada. Os laudos antropológicos, aliás, algo que tem que ser muito discutido, né? As demarcações feitas até hoje no país com laudos antropológicos feitos por ONGs diretamente ligadas a conselhos indigenistas e interesse próprio nessas demarcações, ou seja, já há uma insegurança jurídica gigantesca no que é feito, a demarcação que já é feita dentro da lei, buscando todos os parâmetros necessários. Se cair o marco temporal, é dizer, qualquer área, qualquer local pode dizer que algum tempo atrás houve um índio ali e solicitar essa área, ou seja, acaba o direito de propriedade, acaba a Constituição brasileira, está lá no artigo 5º, nosso direito de propriedade, a gente tem obrigação de defendê-lo e obrigação de garantir. Muito bem. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion, muito obrigada pela presença no Hora H do Agro. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes. Eu espero que a gente volte a tratar desse tema com muito melhores notícias para a nossa audiência. Obrigado, Kelly. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse programa que é tão importante para informar a população. E é óbvio que nós vivemos de narrativas e desafios constantes no nosso agro, mas temos apoios importantes, apoios da sociedade brasileira, apoios da população e o reconhecimento do Brasil todo que o nosso setor é o setor mais pujante da economia e que precisa sempre ser respeitado. Esse é o nosso grande pedido. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Volte sempre. E agora você acompanha imagens do julgamento do marco temporal no STF. Está acontecendo neste exato instante em que estamos fazendo a gravação do Hora H do Agro. Uma quarta-feira, véspera de feriado, você está acompanhando neste sábado, neste domingo aqui na programação. E a gente ressalta que toda essa discussão vai continuar aqui na nossa programação da Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Você vê neste instante o ministro Moraes falando nesta sessão, neste julgamento sobre marco temporal das terras indígenas. Até este momento, não temos o resultado final da decisão do STF sobre este tema, marco temporal das terras indígenas. Continuaremos atentamente acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o presidente da República, Lula, participou de um evento do agro na Bahia e disse que o povo quer comer picanha. Então vamos entender a tendência para os preços da carne bovina, tanto ao pecuarista quanto ao consumidor. Tem tudo isso e tem muito mais depois do intervalo. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na programação da Jovem Pan News. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou durante a abertura da Bahia Farm Show mais recursos via BNDES para o Plano Safra atual, 22-23. A feira agrícola aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Estamos agora, no dia de hoje, lançando via BNDES, está aqui, ao final dessa abertura, 3,6 bilhões de reais, em especial para a Bahia Farm Show, para todo o Brasil, mas em especial lançando aqui com todas as linhas de crédito com taxas de juros do Plano Safra. O ministro também trouxe novidades sobre a linha de crédito do BNDES dolarizada, que não vai ser apenas para máquinas e equipamentos, implementos agrícolas. O ministro Fávaro ainda comentou o que esperar para o próximo Plano Safra, o 23-24. E mais, a linha dolarizada parou agora de ser uma linha só para investimentos em equipamentos e máquinas. Ela é agora uma linha de crédito para programas. Tudo aquilo que o produtor tiver necessidade, quer seja a compra de calcário, a conversão de pastagens em área de agricultura, que precisa fosfato, calcário, super simples, todos aqueles investimentos em máquinas, equipamentos, armazém, agroindústria, todas elas podem ser feitas, inclusive a construção civil dessas obras serão financiadas por essa linha de crédito dolarizada. E mais, vamos ainda fazer um plano safra robusto, que tenha recursos de apoio à comercialização, que tenha as condições de fazer com os produtores continue sendo competitivos, continue gerando emprego, gerando oportunidade. Vale lembrar que o Plano Safra da temporada 23-24 deve ser anunciado ainda neste mês de junho. O programa do governo federal oferece linhas de crédito com taxas de juros subsidiadas, algumas delas abaixo da taxa de mercado. Havia uma expectativa do governo de que o anúncio fosse feito até o dia 13 de junho, mas até o momento não foi divulgada a data oficial para a cerimônia de divulgação do Plano Safra que vem aí. E o presidente da República, Lula, participou do evento Agro lá na Bahia. Ele disse que a população brasileira quer comer picanha e para os preços da carne caírem, o agro deve continuar produzindo. Vamos conferir. Essa semana mesmo, o Fávaro me liga. Nós estamos com 70 mil toneladas de carne parada dentro de container nos portos da China, porque foi mandada equivocada. Peguei o telefone, liguei para o Xi Jinping, não precisa nem me falar obrigado. É só continuar produzindo para poder baratear o preço da carne, porque o povo está querendo comer picanha. O povo está querendo comer a picanha. E a gente vai justamente tratar do preço da carne ao consumidor. Será que o preço da picanha vai realmente cair? Para chegar nesta informação, a gente vai passar antes pelo preço da arroba do boi
ao pecuarista. E para quem nos acompanha pela televisão, pode ver nessa ilustração que houve o registro de uma queda de 22% no preço da arroba pago ao pecuarista em um ano, segundo o Instituto Mato Grossense de Agropecuária. A entidade afirma que em Mato Grosso o preço saiu de R$ 267,85 por arroba um ano atrás para R$ 209,58. Na máxima, a arroba chegou a atingir R$ 290,98. Então, foi claro essa derrocada, né? Essa queda no preço da arroba ao pecuarista. Mas será que os desejos de Lula vão se concretizar e a picanha vai cair de preço ao consumidor? A gente vai tratar disso já com a nossa convidada, a Lígia Pimentel. Ela é CEO da Agrifato, está aqui para responder essa pergunta. Lígia, seja muito bem-vinda primeiramente. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Primeira questão. A gente viu a queda da arroba do boi e a gente observou o presidente da República dizendo que o povo quer picanha barata. Dá para concluir que se o preço da arroba ao pecuarista caiu, o preço da picanha ao consumidor também vai cair? De fato, o que a gente tem observado é uma queda do preço da carne no varejo, incluindo aí o corte da picanha, né? Que não é o mais acessado pela população, principalmente classe média baixa. A gente sabe que tem uma limitação orçamentária para se alcançar os cortes de maior valor, né? Mas acaba tendo aí uma contaminação dessa queda, sim. O que acontece é que a queda no varejo, ela gira em torno, no ano, de 4%. Quando a gente acompanha as principais capitais, os cortes médios ponderados nas principais capitais. E quando a gente compara com o preço do boi, como você acabou de mostrar, a diferença ela é de chamar a atenção. O boi caiu muito mais do que a carne ao varejo, né? Mas sim, nós temos observado um movimento de leve desvalorização, acaba até tirando um pouquinho da pressão inflacionária e acaba também trazendo um acesso um pouco maior da população à carne bovina, como é natural de se acontecer. E você acredita que esse desejo observado e manifestado pelo presidente da República de preço da picanha mais barata, ele vai se concretizar? Você já deu a pista. A carne no varejo começou a cair, mas bem distante da queda observada de preço ao pecuarista. Há espaço para mais quedas? A picanha vai mesmo ficar mais barata? Há espaço para mais algumas quedas leves, tá? De acordo com o que aparecer de oferta de boi. Ainda há oferta de boi para aparecer, mas é interessante a gente lembrar da questão sazonal. Segundo semestre, normalmente, conta com uma oferta menor, já que para de chover, tem menos pastagem, custa mais para engordar o boi. Então, a pressão baixista da carne ao varejo, ela deve reduzir daqui para frente. O que seria interessante para se construir um consumo mais amplo de carne bovina no Brasil seria baixar desemprego, manter o desemprego baixo e controlar a inflação. Muito bem, ou seja, aí uma estratégia macroeconômica para ajudar nessa direção. Olhando para fundamentos, por que o preço da arroba ao pecuarista caiu tanto, como a gente observou nesse acumulado de um ano? Bom, o principal fator de queda do preço da arroba foi a retenção de fêmeas que aconteceu em 2020 e 2021, como resultado de preços em alta. Preços em alta trazem estímulo à produção, estímulo ao investimento. E isso fez com que a gente aumentasse, de fato, a produção e a oferta de boi e, consequentemente, de carne agora, gerando até mesmo um excedente que está permitindo tornar a carne mais acessível ao varejo. Então, as soluções para consumo que trazem aí como centro, seu epicentro, o controle de preços, não costuma ser efetiva. Costuma ser efetivo, sim, é o estímulo à produção, que foi o que aconteceu entre 2020 e 2021 e agora está sendo regulado pelo mercado, pelo aumento do investimento do pecuarista na atividade e aumento da oferta de carne, finalmente, ao consumidor. Muito bem. Qual é a tendência de preço ao pecuarista? Você já deu algumas pistas, mas muita gente que nos assiste tem perguntado quando que o preço da arroba do boi vai se recuperar, hein, Lígia? Tem algum sinal no front? Temos dois sinais, vamos falar, a gente tem um sinal de prazo médio, que eu vou estabelecer como sendo o segundo semestre do ano, na verdade seria um prazo curto, né? Não curtíssimo. E no segundo semestre, o que nós estamos observando é que o desânimo do produtor, ele é tão amplo, ele é tão grande, né? A necessidade de fazer caixa através de liquidação e falta de disponibilidade de recursos para investimento no momento, ela é grande,
fez com que os pecuaristas não colocassem animais no confinamento como no mesmo período do ano passado. Então, quando a gente observa a taxa de ocupação dos confinamentos médios no Brasil, ela está abaixo do que estava no mesmo período do ano passado. Isso pode levar a uma entre-safra um pouco mais firme, talvez recuperar os preços no mesmo nível do começo do ano. Se a gente pegar a Praça Balizadora de São Paulo, para dar como exemplo, talvez em torno de 290, por aí, é uma possibilidade, porque nós estamos vendo menos investimentos para suprir a entre-safra de animais, tá? Outro ponto importante é que no segundo semestre a gente costuma acelerar as exportações. O ritmo de exportações ele ganha força no segundo semestre via de regra. Pode ser que um ano ou outro isso fuja do normal, mas historicamente a gente tem uma aceleração no segundo semestre. Agora, quando a gente pensa em prazo um pouco mais longo, né, nós temos que notar que o que está acontecendo hoje, em termos de rentabilidade, essa queda forte do preço do boi, tem promovido o contrário do que nós vimos em 2021, foi a retenção das fêmeas para a produção. Hoje a gente vê a liquidação das fêmeas para uma tentativa de fazer caixa. Isso vai cobrar um preço produtivo novamente lá na frente. E nós visualizamos isso entre 2025 e 2026. Muito bem. Para fechar, a gente ouviu o Lula dizendo que ligou para Xi Jinping, presidente da China. A China é um dos principais fatores para a gente entender o sucesso do preço da arroba ao pecuarista, porque à medida que crescem as nossas exportações para eles, que são os nossos principais clientes no mercado externo, tende a também crescer o preço da arroba ao pecuarista? Kellen, mais ou menos. A China tem sido um grande motor e um grandíssimo parceiro comercial, tá? Mas veja bem, ao mesmo tempo em que a China ampliou muito a sua atuação entre 2020 e 2021, final de 2019, né, 20 e 21, em 2022 ela ampliou mais ainda e já no ano passado nós visualizamos a queda de preços do boi. Então a China, ela é um parceiro comercial importante, ela é uma via de escoamento importante, que hoje leva mais ou menos aí 17% de toda a nossa produção, mas a nossa grande estrela continua sendo ainda o nosso mercado doméstico. E a oferta de gado, né, que é quando ela entra de uma maneira muito sistêmica, né, ela entra de uma maneira muito crônica. Então nós vimos recorde de exportação em 2022 e preços caindo. Por quê? Porque havia uma oferta maior do que esses 17% que a China leva. Né? Então, veja bem, a China é importante. Sem a China, certamente, nós temos preços sendo equilibrados em patamares mais baixos, mas ela não é o fator determinante. O fator determinante mesmo, com maior participação ainda da formação de preços, tudo ajuda, né? Mas os maiores fatores são o mercado doméstico, que fica com 68%, 70% de tudo que a gente produz, e, obviamente, a oferta de gado que sai toda daqui de dentro. Excelente. Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, é sempre uma satisfação tê-la aqui trazendo as suas análises para a nossa audiência. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um grande abraço. Igualmente. E uma medida provisória publicada nesta semana pelo governo abriu um crédito extraordinário de R$200 milhões para as ações de enfrentamento à gripe aviária. Segundo o Ministério da Agricultura, os recursos serão aplicados no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária para rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. Nesta semana, outro estado confirmou o primeiro caso de gripe aviária em aves silvestres. Foi o estado de São Paulo. O status do Brasil na Organização Mundial de Saúde Animal continua como livre da doença, já que a gripe aviária não foi detectada em granjas comerciais no Brasil. E a gente vai em frente, porque nesta semana, China e Rússia, que neste ano anunciaram uma parceria sem limites, vocês estão lembrados? Fizeram então uma patrulha aérea. Isso mesmo, China e Rússia fizeram uma patrulha aérea conjunta sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental. O Ministério da Defesa da China afirmou que essa patrulha faz parte do Plano Anual de Cooperação das Forças Armadas de ambos os países. Segundo a agência de notícias Reuters, esse foi o 6º exercício conjunto feito pelas forças aéreas chinesas e russas desde 2019. E é justamente sobre este assunto que a gente vai conversar com Pedro Costa Júnior, que é o professor de Relações Internacionais, nosso convidado de hoje para análise da geopolítica e impactos no agro. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui na Hora do Agro com você, tomando um cafezinho mineiro aqui de boa procedência,
lá da região de São Roque de Minas. Região da sua família. Exatamente, o pessoal lá que te assiste sempre. Muito obrigada, um abraço para toda a sua família, para o seu pai, que você já me contou que é um telespectador assíduo. O nome dele, Pedro, para a gente não esquecer de mandar um abraço? Pedro também, ele não perde um programa seu. Que bom. Pedro, pai, muito obrigada por emprestar o Pedro Filho para análise geopolítica da edição de hoje. Pedro, obrigada, e começo te perguntando, Rússia e China estão cada vez mais próximos, o que significa isso na geopolítica mundial e essa patrulha que a gente está aqui noticiando? Perfeito, Kellen. Você colocou muito bem na sua introdução a questão da parceria estratégica entre China e Rússia. A questão é, Kellen, o mundo mudou. O mundo mudou a partir da guerra na Ucrânia, na verdade 20 dias antes da guerra na Ucrânia, quando a China e a Rússia assinaram uma parceria política, econômica, militar e diplomática sem limites, né? Então nós temos, de um ponto de vista, os Estados Unidos, que tem uma política externa deliberada, clara, de contenção da China. A China é o grande inimigo, digamos, o grande rival dos Estados Unidos, enquanto uma disputa hegemônica no sistema internacional. Então, enquanto os Estados Unidos, tudo que eles puderem fazer para conter a China, eles vão conter a China. Isso é uma pauta norte-americana, republicana e democrata, bipartidária, dos dois partidos. Enquanto isso, o que a China fez? Ela se aliou à Rússia, que é uma potência militar maior do que ela, a China, para poder se fortalecer nessa estratégia. Então, nós temos, de um lado, um movimento eurasiático, que é a aliança russa-chinesa, sino-chinesa, e do outro lado, os Estados Unidos tentando conter os dois, né? Uma aliança atlanticista com a renovação da OTAN, que andava, digamos, respirando por aparelhos antes da guerra. E o mundo vai se estreitando, vai se tornando um lugar cada vez mais tenso, mais imprevisível, e nesse sentido, Kellen, mais perigoso. Por que essa análise da geopolítica, dessa parceria mais estreita entre China e Rússia, importam para o agronegócio brasileiro, na sua avaliação? Elas são fundamentais, Kelly, para a gente entender as deliberações geopolíticas, os caminhos geopolíticos e geoeconômicos que o sistema internacional vai tendo daqui para frente, né? Então, a clareza que nós temos que ter, do ponto de vista de todas as análises econômicas que vão sendo feitas, né? E aí o agro tem um papel central, no caso do Brasil, pelo peso que o agro tem no Brasil e pela força que tem no Brasil, é o seguinte: daqui para frente, né, de 2, 3 anos para frente, isso ficou mais claro, nós temos um mundo cada vez mais bipolar. De um lado, uma aliança atlanticista, liderada pelos Estados Unidos, que fecha junto com a Europa Ocidental e vai conquistando espaços aonde puder no restante do mundo. E do outro lado, uma aliança eurasiática, cuja principal parceira ou potência econômica é a China e a principal potência é a Rússia. Então, desse ponto de vista, há uma guerra que não tem previsão para acabar, que é uma guerra que acontece na Ucrânia, liderada pelos democratas dos Estados Unidos. Antes da eleição, essa guerra não vai terminar. Isso tem que ficar claro do ponto de vista dos investidores brasileiros, porque os democratas dependem dessa guerra para tentar se reeleger, e isso vai impactando diretamente na economia, porque nós temos as duas maiores economias do mundo, respectivamente Estados Unidos e China, disputando investimentos no mundo inteiro e com perspectivas diferentes para poder chegar na liderança do sistema internacional. Muito bem, antes da gente passar para outro tema, quero só fechar. Você disse que o mundo está caminhando para cada vez ficar mais bipolar. Isso significa que o Brasil, em algum lugar, vai precisar escolher entre uma dessas polaridades, ou ele consegue circular bem e transitar num campo de mais neutralidade? Excelente pergunta. O caminho mais inteligente que o Brasil tende a ter é não escolher um lado. Porque, veja bem, o Brasil o principal parceiro econômico do Brasil, desde 2008, 2009, é a China. Mas do ponto de vista político, né, e do ponto de vista de valores, de costumes, nós estamos muito atrelados aos Estados Unidos, ao mundo ocidental, ao mundo do Atlântico. Então, para que a gente possa conseguir, né, caminhar nesse mundo, é interessante fazer uma política de pêndulo, uma política internacional de pêndulo. Saber negociar não de acordo com os interesses dos Estados Unidos ou da China, mas de acordo com os nossos interesses. Por quê, Kelly? Porque o Brasil é um país com peso nas relações internacionais. O Brasil está entre os 5 maiores países do mundo, entre as 5 maiores populações do mundo.
entre as 10 maiores economias do mundo. E o nosso agro alimenta o mundo. Então, nós temos peso para poder balancear de acordo com os nossos interesses nacionais. Muito bem, a gente já volta a conversar com você, professor. A gente vai trocar de assunto agora. A gente vai voltar a falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda dentro do aspecto geopolítico. A semana foi marcada por uma explosão que atingiu uma represa no sul da Ucrânia. A autoria do ataque não foi determinada, enquanto ucranianos e russos se acusam mutuamente. A usina hidrelétrica fica localizada na região de Kherson, na Ucrânia, e atualmente sob ocupação da Rússia. Um dos principais pontos de atenção é que a represa fornece água para resfriar a maior usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que a central nuclear da Ucrânia não sofre riscos imediatos. Em outras ocasiões, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia já afirmou que problemas nessa usina nuclear provocariam impactos 10 vezes piores do que de Chernobyl. Professor, as tensões estão aumentando? Qual o termômetro da guerra entre Rússia e Ucrânia neste momento? Olha, Kelly, eu lembro da última participação nossa, né? Exatamente vai se descrevendo o quadro que a gente diagnosticava aqui. É uma guerra de caráter permanente, que não tende a ser cessada no curto prazo, pelo contrário, ela vai continuando, e nisso as tensões, imagens como essa, as tensões, elas tendem a aumentar. Elas tendem a aumentar porque essa guerra, Kelly, envolve as duas maiores potências militares, inclusive nucleares do mundo, que é Estados Unidos e Rússia. Porque a guerra acontece na Ucrânia, mas ela é uma guerra por procuração. De um lado, nós temos os Estados Unidos mandando armamentos de ponta, armamentos pesados, que no começo da guerra Biden disse que jamais mandaria para a Ucrânia, porque isso implicaria numa terceira guerra mundial, e a Rússia, que não pode sair perdedora dessa guerra. Se a Rússia sair perdedora dessa guerra, isso vai custar à Rússia, digamos, um preço indelével na sua história. Então, a guerra vai tendendo. E, por fim, né, um ponto importante, é que dentro dos Estados Unidos a guerra custa caro, ela vai custando cada vez mais caro. Os republicanos, nós temos eleições nos Estados Unidos em breve, como o Donald Trump, mas não só o Trump, Mike Pence, que foi seu vice-presidente, e anunciou candidatura hoje, Kelly, como Ron DeSantis, o governador da Flórida, eles são críticos da guerra. Inclusive, digamos, segmentos do Partido Democrata, como Robert Kennedy Jr., que é sobrinho do Kennedy, e ele é candidato contra o Biden na chapa dos democratas, é um pré-candidato, são críticos da guerra. Então, cada vez mais críticos da guerra vão estreitando contra o eixo Biden. Mas Biden está comprometido com a guerra. Enquanto não vier as eleições, a guerra vai continuar. O quadro é esse e vai ser cada vez mais tenso. Muito bem. Professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, agradeço pela sua presença. Volte muito mais vezes para a gente continuar aqui muito atualizado sobre a geopolítica, porque importa demais para o agro, que é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Um prazer recebê-lo. Prazer é tudo meu, Kelly. Um abraço a todo o público qualificado nosso. Muito obrigada a você também. E o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, apresentou nesta semana o relatório do grupo de trabalho sobre o tema. Esse relatório, que possui as diretrizes da reforma tributária, é uma espécie de prévia do texto que deve ser apresentado ainda neste mês. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai pautar a reforma tributária ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. Ele também afirmou que pediu ajuda ao presidente Lula para que o tema avance. Vamos conferir. O presidente deu e está ciente que é necessário que nós façamos a reforma tributária, e o nosso compromisso é de pautar essa reforma ainda antes do recesso desse semestre. Nosso interesse, eu comuniquei hoje ao presidente, portanto, pedi dele toda a ajuda possível de governo. Todo governo sabe que tem que dar sua contribuição, principalmente num tema onde o Ministério da Economia vai ser muito solicitado para sentar à mesa e fazer acordos em tramitação, tanto com a parte federativa do Brasil quanto da iniciativa privada, que é quem gera essa quantidade absurda de empregos e renda para o país. Muito bem, e o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, analisou o texto e os impactos ao agro até este momento. Vamos conferir. Para a atividade agropecuária especificamente, algumas propostas apresentadas nessa semana pelos
pelos deputados estão em linha do que o setor agropecuário vem apresentando, entretanto de uma maneira um pouco mais tímida. Nem todas as premissas foram acatadas integralmente pelo GT. Por exemplo, o Instituto Pensar Agro defendia que havia necessidade de uma tributação diferenciada para todo o agronegócio. No relatório apresentado ontem, propôs-se a tributação específica somente para a produção agropecuária, ou seja, o setor de insumo e a agroindústria não estão contempladas nesse regime tributário diferenciado. Ainda, a necessidade de uma tributação respeitar o adequado tratamento ao ato cooperativo, para tributar ou a cooperativa ou o cooperado. Embora o GT tenha apresentado que as cooperativas devam ter um tratamento diferenciado, não foi detalhado como que isso vai se dar. E por fim, alguns produtos da cesta básica podem estar mantidos a tributação diferenciada sobre esses produtos também no novo regime. Outros temas relevantes para o agronegócio, tal como a tributação diferenciada dos insumos agropecuários, dos biocombustíveis, a necessidade de haver uma tributação diferenciada, um regime tributário diferenciado para os pequenos produtores estabelecidos como pessoas físicas, não foram destacados no relatório. Portanto, nós não sabemos exatamente como que isso vai se dar, devemos conhecer no relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro nas próximas semanas, que é o texto que vai para a votação. Ainda, alguns temas que ainda mantêm a preocupação do setor agropecuário é a possibilidade de haver um deslocamento de carga tributária que acabe por inviabilizar algumas cadeias agropecuárias, uma vez que o texto apresentado essa semana não trouxe a garantia da manutenção da carga tributária setorial ou para alguns setores econômicos. Obrigada, Renato Conchon, pela análise. E agora eu tenho um recado para você. Prepare-se para conhecer o verdadeiro controle de nematóides. Trunenco é o mais novo lançamento para tratamento de sementes da Ihara, que veio para proteger as lavouras desde o início do ciclo. Trunenco é um biológico que conta com bactérias que colonizam as raízes da planta e repelem os nematóides, formando uma verdadeira colônia de proteção nas sementes. O bionematicida é a novidade de maior espectro do mercado, o qual controla com eficiência diversos nematóides. Tudo isso com baixa dosagem, o que propicia para você mais praticidade e rendimento no manejo. A inovadora formulação FS Bio de Trunenco ainda é compatível com fungicidas e inseticidas, promovendo uma proteção completa para sua lavoura. Conte com Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Acesse agora mesmo ihara.com.br ou aponte o celular para o QR Code da sua tela e saiba mais. O Hora H do Agro fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.